Tá acabando, hein? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro continua hoje. Bruno Camarão, boa tarde. Tudo bem, Larissa? Boa tarde a você, ao Ineg, ao Ferretti, a todos que nos acompanham aqui no meio do dia. São 2 jogos que abrem essa penúltima rodada, rodada 37. Vasco e Mirassol jogando em São Januário. Promessa de um caldeirão ali na área de São Cristóvão. Mirassol, se vencer, vai se classificar antecipadamente para a fase de grupos da Libertadores da América. Ele já conseguiu esse status, vai jogar na próxima temporada o principal torneio do continente, um negócio histórico, uma campanha absurda de um time centenário, mas com um orçamento reduzido e que vem da Série B do Campeonato Brasileiro, vai desafiar o gigante da colina. Temos também Grêmio e Fluminense jogando às 9h30 da noite, o Grêmio numa condição confortável em relação a risco de rebaixamento, especialmente depois da vitória para cima do Palmeiras na última rodada, e o Fluminense tentando também carimbar uma vaguinha na próxima edição da Libertadores da América. E amanhã, aí sim o termômetro sobe, aí o negócio vai esquentar, porque vai ter luta contra o rebaixamento e possibilidade de título de Campeonato Brasileiro. Amanhã, 9h30 da noite, a gente vai ter no Maracanã o milagre do Maracanã, o duelo entre Flamengo e Ceará. O Flamengo, campeão da Libertadores da América, numa festa danada, recepcionado pela torcida, fogos, festa, bandeirões e tudo mais. Ele preparou o ambiente para comemorar o título do Campeonato Brasileiro. Para isso só precisa ganhar do Ceará. Eles não combinaram com o Ceará, tá, o Ineg? Diz que vai jogar, né? O Ceará, né? Vai entrar em campo e com 11, né? Mas é isso, o Ceará vai entrar com 11, muita garra, muita abnegação, muito entusiasmo, né? Interessante a descrição que o Bruno Camarão fala. O nordestino cearense, antes de tudo, um forte, né? Eu sei disso, Falando de Euclides da Cunha, né? Enfim, o cearense é isso e vai, quem sabe, desafiar o Flamengo para tentar prorrogar essa possibilidade de título, mas obviamente é uma chance enorme. Por quê? Faltam 2 rodadas e o Flamengo está a 5 pontos do segundo colocado Palmeiras. Então, em 6 pontos em disputa, o Flamengo tem 5 de vantagem, uma vitória matematicamente garante. E mesmo que não ganhe, sei lá, empate com o Ceará, o Palmeiras, no mesmo horário, vai visitar o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. Palmeiras deprimido, machucado pela derrota na Libertadores da América, vai tentar, obviamente, essa remontada, essa recuperação. E olha o detalhe, na última rodada do campeonato, o Flamengo visita o Mirassol e o Palmeiras vai visitar o Ceará. Ou seja, o Palmeiras está aqui, ó, na mão do Vozão, na mão do Ceará. Precisa torcer pro Ceará vencer a equipe do Flamengo para manter o Palmeiras vivo, claro, e perder, o Palmeiras fazendo a parte dele, e aí depois vai ter o duelo entre eles lá no Castelão. Isso olhando para a parte de cima. Lá embaixo, o Internacional, tá bonito, o Fortaleza, o Vitória, o próprio Ceará entrou na briga, tem o Santos contra o Juventude já rebaixado, enfim, são muitos elementos de uma quarta-feira super especial. Então amanhã, logo depois do É da Coisa, tem transmissão Band News FM de grandes jogos para grande parte da rede, começando com Juventude e Santos, e na sequência o duelo que pode valer o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Destaque, claro, na programação para São Paulo, para Atlético Mineiro e São Paulo, mas Atlético Mineiro e Palmeiras, mas todos os olhares também direcionados ao Maracanã. É o jogo do Flamengo, tetracampeão da Libertadores da América, recebendo o gigantesco Ceará Sporting Clube. Tá tudo bem aí, Ferretti? Não, tá tudo bem, até porque tem uma notícia... Eu falei alguma mentira aqui na minha entrada? Não, Você não entende falou. tanto de futebol e tá tão quietinho, Mas eu não entendi. Não, porque de fato eu fiquei pensando na notícia que realmente interessa, de tudo isso que o Camarão falou, que é o Mirassol, cidade ali, vizinha da minha, né? De Catanduva para Mirassol são 40 quilômetros, brigando por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O meu campeonato brasileiro nessa semana é esse. Somos todos Mirassol. Eu não sabia que ele tinha virado torcedor do Mirassol de uma hora pra outra. Eu conheço o Ferretti há uns 10 anos. Ele nunca falou do Mirassol, desde que eu conheço. Mas tudo bem, Mas né? teve algo que te deixou chateado com o é teu o time que você segundo vai time. trocar? Quem não tem hoje no Brasil o Mirassol como segundo time, tá errado. O cara não gosta de futebol. O cara tá se comportando que nem São Paulino. Entendi. Tá bom, Ferretti. É que Camarão... São Paulo do Eneg, desculpa, Larissa, Pode que falar. enfrenta o Internacional, jogando lá na Vila Belmiro. São Paulo, né, vendeu o mando dele, direcionou o jogo lá pra Vila Belmiro, né? Com medo até dos protestos, talvez, da torcida, porque a última partida do São Paulo foi um sonoro 6-0 contra o Fluminense. Você se lembra bem, né, Eneg? Eu me lembro, claro. E esse jogo entre São Paulo e Internacional, os dois vêm em baixa, né? O Internacional tomou 5 do Vasco,
e vai enfrentar esse São Paulo fora de casa, dentro da zona de rebaixamento internacional. Então o Internacional precisa pontuar contra o São Paulo. Também vai ser um jogo extremamente tenso lá na Baixada Santista. Eu acredito no São Paulo do Oineg. Tenho fé. Nesse caso específico, estou ali a favor do... Obrigado, muito obrigado. Quer rebaixar o rival dela, você viu? Longe de mim, imagina. Quero sim. Mas é que, Camarão, mais cedo eu levantei uma questão aqui com o Oineg e a gente não conseguiu chegar numa resposta. Até quando a gente pode debochar de um eventual colega palmeirense depois da final da Libertadores? Você reforçou um pouco o prazo, né? Olha, torcedor, né? Torcedor, ele pode, né, estender isso ad eterno, né? Mas dependendo, se você não for exatamente flamenguista, né? Difícil você imaginar que o seu clube em questão esteja num status muito melhor do que o Palmeiras, Não, longe né? disso. Mas eu acho Longe que toda disso. brincadeira é válida. Então, vamos dar risada aí até... Quer dizer, vamos, né? Vocês deem as respectivas risadas até quando for possível, né? Porque, de fato, essa reta final contra o rebaixamento, ela tá mexendo com os corações de muita gente. Isso aí. Valeu, gente. Camarão. Seu caminho.